Olá, queridos colegas médicos que estão aqui. Muito prazer. Para quem não me conhece, para quem está chegando recentemente, meu nome é Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista, sou professor de ultrassonografia musculoesquelética há 13 anos, dos quais eu me dedico diariamente a essa prática como ortopedista. Hoje eu preparei uma aula muito didática, muito especial, com conteúdo prático, mas antes de começar, na verdade, eu tenho uma novidade muito importante para você que está me assistindo aí, viu, doutor Arlindo? Seja bem-vindo. Estão oficialmente abertas as inscrições da Jornada da Excelência em Ultrassonografia Musculoesquelética, tá? Onde eu vou te mostrar justamente o caminho, tá? Para você dominar a ultrassonografia musculoesquelética, realizar exames, procedimentos com muita segurança, muita assertividade e, obviamente, do zero ao nível mais avançado, a excelência, tá bom? Esse é meu paradigma, a excelência da ultrassonografia. Então, se você ainda não está inscrito, por favor, vá ao link da bio, faça a sua inscrição agora para não perder nenhum conteúdo. Mesmo que você seja do zero absoluto ou que você esteja já fazendo ultrassonografia musculoesquelética, já que você faz ultrassom, ou você está do zero, essa jornada é para você, tá bom? Então a gente vai, contudo, fazer o passo a passo para fazer realmente o que é preciso para que você possa evoluir na área da ultrassom, desde dos fundamentos mais básicos ao avançado. Doutor Coca, doutor Arlindo, todos os doutores, doutora Adriana, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Além disso, se você se inscrever na jornada, você vai receber materiais exclusivos que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação para vocês, tá? Apostila, conteúdo complementar, diretamente no grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar para os nossos inscritos com muito carinho toda uma abordagem disso aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. Isso aqui tudo são livros e livros de ultrassom, onde eu venho me preparando muito tempo para fazer esse conteúdo para vocês, tá? Bem, se você quiser aproveitar definitivamente esse conteúdo, quiser aproveitar ao máximo, né, e não correr risco de perder nenhum tipo de explicação, já faça sua inscrição, vai lá no link da bio, compartilhe esse link com outras pessoas que precisam aprender ultrassonografia, para que elas possam definitivamente perder o medo de aprender ultrassom musculoesquelética, para que elas possam entender o básico, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam praticar, se desenvolver na sua vida diária como médico, tá? Para que possa ajudar pacientes que necessitam dessa ajuda, que justamente são os diagnósticos e os procedimentos guiados por ultrassom. Agora sim, vamos ao nosso tema da nossa live de hoje, né? Que é uma live de aquecimento, né, para a nossa jornada, que vai acontecer agora no dia 18 de agosto. Tá? O nosso curso vai começar dia 18/8, até lá a gente vai aquecer vocês para que vocês cheguem ao máximo possível já engajado com o conteúdo, tá bom? E esse conteúdo de hoje eu escolhi que foram temas descritos por colegas, dores de colegas médicos, e eu achei muito bacana trazer isso para vocês, para discutir com vocês hoje. São 5 armadilhas que travam a evolução na ultrassonografia musculoesquelética, tá? Nós fizemos uma pesquisa e vimos que há 5 fatores. Desses 5 fatores é o que trava realmente o médico no aprendizado do ultrassom, tá bom? Então vamos lá. Essas armadilhas, elas são bastante sorrateiras, tá? E diga-se de passagem,
Às vezes você acha que está avançando, mas algo está te puxando para trás, e o pior é que muitas das vezes você nem percebe que está travando você. E a minha missão aqui é fazer com que você enxergue essas armadilhas e que você possa definitivamente destravar e evoluir na sua prática clínica. Tá bom? Então vamos lá. Armadilha número 1. Armadilha número 1. Gente, veja só. Achar que só precisa de anatomia. Quantos anatomistas eu conheço que não sabem fazer ultrassom? Então, só conhecer a armadilha, por que é uma armadilha? Porque você, médico, já sabe a anatomia. Veja bem, nós pagamos matéria de anatomia, nós estudamos anatomia, seja ela qual for, da sua especialidade, da sua área generalista que é, né? Então você já conhece. O problema é saber identificar essas estruturas em tempo real, né? Fazer com que você enxergue a imagem, tá? Isso exige o quê? Treinamento e, obviamente, tudo guiado pela imagem da anatomia, né? E a maioria dos cursos ignora esse raciocínio ortopédico ao ultrassom, né? Então, veja bem, saber só anatomia não basta. Tem que saber guiar a imagem da sonoanatomia para que você enxergue a estrutura e aí sim você consiga visualizar aquela estrutura que você reconhece na anatomia. Então, essa é a primeira armadilha. Fica ligado. Segunda armadilha. Confiar demais no exame físico. Não, porque meu exame físico é maravilhoso. Veja bem, eu não estou criticando que você estude anatomia e que você estude ultrassom, exame físico. Mas veja bem, não basta você ser um exímio anatomista, não basta você saber somente o exame físico. Porque, veja bem, e por que uma armadilha só se basear no exame físico? Quantas vezes eu achei que o paciente tivesse uma lesão X e era um diagnóstico Y? Se você é ortopedista, você está me entendendo. Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa, às vezes é o falso positivo, né? Você está avaliando ali o ultrassom, você está avaliando ali o exame de exame físico, você acha, outro dia chegou um médico que achava que a patologia era na pata de ganso. E na verdade não era pata de ganso. Era outra patologia e com ressonância normal. Então, associar às vezes só a anatomia, o exame físico, não basta, tá? Então, esse é um erro até mesmo que eu cometia, tá? E qual é o propósito da ultrassom? É que ela traz respostas do exame físico e muitas das vezes ali não revela somente o exame físico. Você faz um teste de exame físico qualquer, acha que a lesão é X porque o paciente tem uma dor. Às vezes o paciente tem uma dor e por ele ter uma dor muito exacerbada, digamos assim, você acha que o ponto da dor é aquele. Aí você vai no exame de ultrassom e vê outra lesão. Então isso acontece com alguma frequência, tá? Principalmente quem trabalha com dor de média e alta complexidade, dores que muitas das vezes não traduzem ao exame físico. Ou, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que veio de 40 quilômetros daqui, de onde eu atendo, e me trouxe uma dor na coxa esquerda. Uma dor na coxa esquerda. E ele falou para mim assim: Felipe, eu já rodei vários médicos. O médico me pediu ressonância normal. Na verdade, tinha uma patologia, tinha uma tendinopatia incipiente nos isquiotibiais. Veja só, paciente com dor na coxa esquerda, na região posteromedial, e que tinha uma tendinopatia incipiente nos isquiotibiais. E ele viu um vídeo no YouTube
e que achava que aquela dor era irradiada para a coxa. E eu falei que não fazia sentido, porque a topografia dos isquiotibiais não era aquela dor específica pontual. Não fazia sentido o exame físico. Ele falou, vamos tratar. Eu fiz, calma, não temos como tratar sem saber o diagnóstico. Hoje, isso foi hoje, agora. Então, nem sempre um exame de ressonância, né, um exame físico ali, o médico, ele ficou sem resposta. E esse paciente me procurou. Tá? Então, essa é a segunda armadilha. Terceira armadilha. Achar que só aprender como faz. Por que só achar como faz é uma armadilha? Aprender a técnica é importante. Mas ter raciocínio clínico com imagem é o que te diferencia como especialista. Então não adianta você somente saber fazer, né? Porque tem muitos ultrassonografistas que não são ortopedistas que fazem o exame, mas não entende o motivo. E às vezes, veja só, às vezes o paciente de uma certa idade tem um processo degenerativo, tem uma patologia, mas não é aquilo o motivo da dor. Então, só identificar uma patologia... Eu sempre falo o seguinte, se chegar um paciente de 80 anos no meu consultório, com uma ressonância de qualquer articulação que seja, se eu for tratar tudo o que está na ressonância, não faz sentido. Porque, eventualmente, ou ele não sente nada, ou ele sente uma dor muito específica. Uma lesão degenerativa do manguito, uma lesão que seja, às vezes não faz sentido. E outra coisa, às vezes o paciente tem uma cabeça careca e ele não tem dor. Por quê? Porque já está estabilizado. E às vezes o paciente tem uma tendinite, uma lesão parcial, e ele tem muita dor, porque está no processo inflamatório agudo. Então veja que é o raciocínio clínico do exame físico, da história clínica, junto com a anatomia que eu sei, junto com a imagem, junto com como eu acho a imagem para fazer o diagnóstico e aí sim tratar o paciente. Nada disso faria sentido se não houvesse esse rastreio clínico para a investigação da patologia. Então, essa é a terceira armadilha. E eu entendo, tem gente que chega para mim e fala, doutor, na minha área o ultrassom não é o foco. O ultrassom não é o foco, ele é só complementar. Será que vale mesmo o investimento no ultrassom? Eu escuto isso todos os dias. Todos os dias chega um médico para mim e fala, será que vale o investimento no ultrassom? Mas eu sou cirurgião, eu opero o joelho, como o doutor André Chaloub, vários colegas que operam, às vezes não dão o importante valor à ultrassonografia. A maioria dos médicos foi ensinado assim, que a ultrassonografia é só um apoio ao diagnóstico. Beleza. Ou que você pede, ou que você confia em outro profissional. E que não pode ser definitivamente a sua ferramenta ativa de decisão clínica. Veja bem, eu atendo pacientes que vêm de cirurgião de joelho, quadril, tornozelo, pé, ombro, cotovelo, punho e mão toda hora. Por quê? Porque muitas das vezes ele não tem o conhecimento, não tem um estudo, não tem um raciocínio clínico do que ele já possui, que é a anatomia, do exame físico, mas ele não sabe dominar a ultrassom, ele não sabe visualizar a imagem, então não fecha o diagnóstico. Aí ele solicita uma ressonância, uma imagem estática, algumas vezes vem lá a patologia e faz sentido. E quando não faz sentido? E aí? O que faz? Muitas das vezes, médicos solicitantes me pedem exames porque não fechou um diagnóstico da área dele, da área do ombro ou da área do joelho. Quantos diagnósticos de joelho eu já fiz com ressonância normal? Vários. Já atendi colegas médicos, especialistas em joelho, que não teve o diagnóstico pela ressonância e que me procurou para eu fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Então, aí eu te pergunto, será que vale a pena não ter o ultrassom aliado à sua anatomia, aliado ao seu conhecimento do exame físico,
aliado a você buscar uma patologia no ato da consulta e fechar esse diagnóstico, às vezes um diagnóstico bobo, às vezes um diagnóstico que tudo isso mesclado está ali na sua frente, tá? Então, eu entendo, né, perfeitamente que isso pode acontecer, né? Isso faz com que a gente veja o ultrassom como algo acessório, né? E não como um diferencial estratégico na nossa carreira médica. Eu mesmo, como ortopedista, eu também comecei achando que o ultrassom era só para confirmar o que eu suspeitava e estava tudo bem, entendeu? Mas a virada foi quando eu percebi que ela não só confirmava, mas muitas vezes mostrava o que eu não conseguia identificar no exame físico. Veja bem, hoje, por exemplo, eu dei alta para um paciente que ele veio para mim com suspeita, ele fez uma fratura metacarpal da mão e ele veio para uma investigação da dor na mão. Olha isso, escuta isso. Então, ele veio com radiografia, veio com a dor na mão, foi tratado de forma inadequada, fiz o meu exame de ultrassom, olhei a imagem, vi apenas um tecido subcutâneo infiltrado, e eu falei, cara, o teu problema não é a fratura não, aqui tá tudo bem. Olhei o raio-x depois, tá tudo bem. E aí eu fui investigar outras coisas, e ele tinha uma síndrome simpático-reflexa, por muito tempo imobilizado. Então veja bem, no ato da consulta, depois desse paciente ter rodado muito, ele veio para mim, fiz o exame físico, sei da anatomia, botei o transdutor, visualizei a imagem, cheguei à exclusão, porque nem sempre é a confirmação da imagem, mas é a exclusão de alguma imagem também te confirma outras hipóteses diagnósticas. E aí eu fui atrás de outras, porque ali eu já sabia que não era. E eu não sou cirurgião de mão. Vocês estão entendendo? Então, é uma sequência de raciocínio clínico, é uma sequência de exame clínico, de exame de anatomia, de conhecimento anatômico, raciocínio clínico ortopédico, para se fazer, então, um diagnóstico, ou afastar um diagnóstico, tá bom? Então, nesse conceito todo, veio a virada de chave, quando eu percebi que ela não só confirmava, né? Mas muitas vezes eu conseguia identificar, não somente através do exame físico, mas também através do exame de imagem. Bem, o que poucos médicos percebem é que qualquer especialidade, tá, a imagem em tempo real, ela aumenta sua resolutividade clínica muito, mas muito, porque você consegue ver em tempo real tudo aquilo que você já sabe. Você já sabe da anatomia do joelho, já sabe da anatomia do ombro, do tornozelo, você já sabe o exame físico, você tem uma anatomia cirúrgica maravilhosa. O que te falta é colocar o transdutor e rastrear toda essa região estrutural e fechar o diagnóstico. Não é difícil. Principalmente para você que já domina a anatomia. Todos os médicos que estão me vendo aqui estudaram anatomia. Ok? Pois bem. Gente, isso impacta diretamente no valor da sua consulta, na percepção da autoridade pelo paciente e falar, uau, esse cara achou, esse cara conseguiu enxergar o que ninguém viu. E obviamente no seu faturamento, porque não é só cobrar mais, é gerar mais valor. É o paciente enxergar o tão quanto valoroso o seu serviço vale para ele poder te pagar. Não é porque eu cobro mais. Não é sobre valores. É sobre percepções e resultados. Se você dá resultados que ninguém deu, olha que legal, né? A percepção de valor é, cara, eu fui no médico XYZ, me pediram ressonância, porque o atendimento ortopédico, se eu desvirtuar alguma coisa, vocês me corrijam. O atendimento ortopédico hoje é olhar, mexer, ressonância, anti-inflamatório, voltou depois de 15, 20 dias,
fisioterapia anti-inflamatória. É isso que eu escuto todos os dias. É isso que eu escuto todos os dias. Hoje eu atendi uma paciente que ela fez contato com a gente tem um tempo e não veio na gente. Foi no médico, pediu o exame, passou anti-inflamatório. Ressonância anti-inflamatória. Sofreu uma outra dor, foi no médico, raio-x, pediu ressonância, passou anti-inflamatório, analgésico e gelo. E ela continuava com dor. Ela nos procurou hoje. Falei, até que enfim, né? Ela, doutor, chegou de muleta e falou assim, doutor, se eu tivesse vindo aqui antes, talvez eu não estivesse andando de muleta. Eu falei, talvez. E ela chegou sem um exame nenhum do joelho. Era uma dor no joelho, chegou mancando, claudicando, chegou com uma limitação, semiflexão, falou que escutou um estalido, um estalo na hora da dor, e que o raio-x estava normal, estava tudo normal, e nos procurou e eu fiz o exame físico, padrão, história clínica, exame físico, e fiz o ultrassom. E adivinha? Fiz o diagnóstico. Um diagnóstico relativamente fácil, uma lesão parcial do semimembranoso, fez uma lesão split, uma lesão onde você faz um rompimento não transversal, mas longitudinal, um borramento, uma bursite do semimembranoso ali, uma dor muito acentuada. E obviamente essa paciente, durante a marcha de corrida biomecânica, durante a extensão máxima de impacto, a paciente não estava preparada para correr, fez essa lesão. E a gente fez o diagnóstico hoje. Eu já fechei um tratamento para ela e ela vai retornar para a gente fazer o tratamento. Isso numa consulta de 1 hora. Então, nesse momento, eu gerei o quê? Autoridade para essa paciente. Essa paciente me viu como um médico diferente. Essa paciente me enxergou como alguém que conseguiu enxergar, visualizar ali no ato da consulta. E quanto isso vale? O quanto que ela já andou, que ela rodou, que ela não teve diagnóstico, que ela não estava tomando anti-inflamatório igual, água, é o que acontece na maioria das vezes. Então você pode até achar que o ultrassom é complementar, mas eu te pergunto, quantas vezes ele poderia ter evitado uma dúvida, uma conduta imprecisa, ou até mesmo um encaminhamento desnecessário? Eu tenho uma paciente que ela caiu no shopping aqui no Rio de Janeiro. Ela fez uma fratura, uma paciente adulto jovem, ela fez uma fratura do fêmur proximal, foi colocada uma haste curta no fêmur, e ela era uma pessoa normal, ativa, empresária, e ela começou, depois da cirurgia, com a dor. Dor, voltou no cirurgião, raio-x normal, tudo normal, não tem nada, é dor psicológica. Você está sentindo essa dor que não existe. Foi assim que foi dito para ela. Ela procurou psiquiatra, terapeuta, opioide, ansiolítico, tratamento de 1 ano e 3 meses, depressão, tudo que você imaginar durante 1 ano e 3 meses aconteceu com essa paciente. Eu tenho um depoimento dessa paciente gravado. Maravilhoso. Essa paciente foi a um cirurgião de quadril, uma segunda opinião. E esse médico, querido amigo, falou, vai no Felipe que ele vai encontrar o teu problema. Na primeira consulta, se ela tivesse voltado ao cirurgião dela, e o cirurgião dela tivesse falado, vai fazer um exame de ultrassom, não comigo, ou com alguém que conheça a anatomia, que conheça a do quadril, essa paciente não tinha passado nada por isso. No primeiro dia que eu atendi, eu fiz o diagnóstico e já consegui identificar a dor e já comecei o tratamento. Essa paciente, ela tinha o parafuso proximal da haste, estava fazendo atrito na inserção do glúteo mínimo e do glúteo médio. O parafuso ficou um pouco para fora, ficou um pouco sobressalente,
e ficou fazendo atrito naquela região, causando bursite de repetição e tendinopatia de repetição. E era uma dor insuportável. A fáscia estava espessada, os tendões estavam espessados, as bursas espessadas. E eu falei, olha só, para que a gente tire esse material de síntese, precisa ter um tempo de consolidação da fratura. Não é o seu caso. Talvez sim, talvez não. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma técnica onde eu vou fazer uma prova diagnóstica e a gente vai ver qual o resultado. O resultado é que a gente preencheu a região, a gente afastou os glúteos, afastou o tensor do fascia lata e ela melhorou a dor. Não do dia para a noite, mas no ato da prova diagnóstica, ela zerou a dor. Então eu tinha certeza, naquele momento, que a dor era naquela região. Um diagnóstico que eu fiz em 1 hora de consulta, com história clínica, conhecimento anatômico, exame físico, saber o local de avaliação e interpretação clínica ortopédica para o ponto da dor. Prova diagnóstica positiva, tratamento, fiz uma hidrodissecção na região, fiz um melhoramento do processo inflamatório, fizemos estímulos através da fotobiomodulação e essa paciente zerou a dor. Essa paciente voltou à sua vida normal, voltou a malhar, voltou a dirigir, voltou a ter um relacionamento melhor com seu marido, voltou às suas atividades empresariais e essa paciente hoje está de alta e ela é super grata. E ela voltou ao consultório para fazer um relato ao vivo para mim. A gente tem isso documentado com muito carinho. Então veja bem, tudo a partir de um diagnóstico, a partir de alguém que pudesse fazer um exame ali e complementar o diagnóstico. Inclusive, o paciente de hoje, da coxa que eu atendi, ninguém estava tratando ele. Por quê? Porque estava sem diagnóstico. E ele implorou ali para mim, doutor, vamos tratar. Eu falei, calma, eu não tenho diagnóstico. Não sei o que, eu vou tratar o quê? Vou tratar essa tendinite incipiente do isquiotibial? Não faz sentido eu tratar uma coisa e ser outra. Foi um exame muito demorado, eu demorei ali meia hora para achar a patologia, não foi para pesquisar, foi para achar o que era. E esse paciente tinha uma ressonância normal e o ultrassom eu vi uma lesão da junção entre o semimembranoso e o semitendinoso na região posteromedial da coxa. Eu nunca tinha visto aquela lesão. Então para mim era novo. 13 anos eu nunca tinha visto essa lesão. Então eu achei estranho. O que eu fiz? Comparei. Quando eu comparei, eu vi, opa, aqui tem alguma coisa. Aí depois eu fui de novo no local e ele falou, doutor, a dor é exatamente aí. Pronto. Agora eu tenho um diagnóstico, agora vamos tratar. Fechei um protocolo, a gente fechou, já fiz a primeira sessão hoje, o paciente já saiu zero dor da clínica. Então veja bem, gente, é isso que eu quero mostrar para vocês. São essas armadilhas, esses gatilhos que te prendem, que te puxam, porque você muitas das vezes fica travado por conta dessas orientações. Armadilha número 4, veja só. Ignorar os sinais da prática clínica. Por que uma armadilha? Toda semana você atende pacientes que se beneficiariam muito do ultrassom e você acaba o quê? Encaminhando para outro. A oportunidade está ali na sua frente. Hoje eu atendi 4 pacientes. 2 eu dei alta. O primeiro, síndrome reflexa. Foi de alta, depois de 5 meses de tratamento. O segundo, uma senhora, empresária, dor no joelho. Há muito tempo uma dor no joelho que ninguém tratava. História clínica, exame físico, exame de ultrassom, tratamento, voltou hoje para revisão, porque ela vai viajar sexta-feira. Voltou hoje, zero dor. Absolutamente muito feliz, muito alegre, junto com o marido, tudo feliz. O terceiro paciente, da coxa, sem diagnóstico, ressonância normal, com tendinopatia incipiente dos isquiotibiais. E a gente fez o diagnóstico de uma lesão muscular que a ressonância não viu. E o quarto paciente foi justamente uma paciente que teve
uma história de dor no joelho, que passou por emergência, por médico, por outro médico, raio-x, anti-inflamatório, e a gente fez o diagnóstico dessa lesão longitudinal, uma lesão split lesion, que a gente chama, quando é uma lesão longitudinal de um tendão, no caso dela, o semimembranoso. Então, às vezes a oportunidade está na sua frente e você deixa escapar, porque o exame de ressonância está normal, porque o teu exame físico não bate com a história clínica, ou com o exame físico não bate com o exame de ressonância, porque, veja bem, a ressonância é maravilhosa, é padrão ouro, óbvio, claro, mas ultrassom, como um exame de segunda linha, tem o seu espaço, tem as suas brechas em muitos momentos, que outrora, você sem a ultrassonografia, você não conseguiria fechar um diagnóstico. Então, quando você alia, quando você consegue alinhar todo esse contexto, você consegue bons diagnósticos e você consegue boas condutas terapêuticas. Não basta tratar. Você tem que acompanhar, tem que saber a evolução do seu tratamento. E antes de mais nada, diagnóstico. Se você não tiver diagnóstico, você não está tratando nada. E assim chegam os pacientes para mim. Sem diagnóstico, mal orientado, tomando anti-inflamatório e com ressonância. Todos os dias eu recebo pacientes com ressonância, anti-inflamatório. Ressonância, anti-inflamatório. Anti-inflamatório, ressonância. E sem tratamento. Por quê? Porque não tem um diagnóstico. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, pessoal. Bem, então, armadilha número 5. Fazer curso demais e não sair do lugar. Meu Deus. Por que isso é uma armadilha? E aqui que entra uma das maiores armadilhas de todas. Sem dúvida. Mesmo, contudo, isso que eu acabei de te mostrar, pode ser que você esteja pensando, Felipe, eu já fiz outros cursos de ultrassom e saí sem muita confiança. Será que vai ser diferente agora? E eu entendo muito bem. Você investiu tempo, energia, dinheiro e na hora de aplicar na prática parecia que nada fazia sentido. É frustrante, eu sei, de fato. Inclusive, eu já tive alunos que fizeram pós-graduação em ultrassonografia musculoesquelética e chegaram para mim. Eu fiquei assustado. Falei, cara, você acabou de fazer uma pós e não sabe. É complicado. Boa noite, doutor Newton. Tudo bem, meus irmãos? Sejam bem-vindos, tá? Espero que vocês estejam gostando das dicas. Bem, então, eu sei o quanto é frustrante, né? E muitas das vezes o cara faz 1, 2, 3 cursos e são cursos rasos, básicos e cursos que não mostram essa engrenagem clínica, ortopédica, biomecânica, exame físico, raciocínio clínico. Você não está fazendo um exame qualquer, você está fazendo um exame do paciente. E olha para mim, se você não estiver fazendo o melhor exame da sua vida naquele ato, não faça não, meu irmão. Mande outro fazer. Cada paciente é tratado como se fosse a sua melhor imagem, seu melhor exame. Sempre faça o exame em alguém como se fosse o seu último exame na vida, como se fosse o seu melhor, para deixar um legado, para deixar uma história, para deixar um diagnóstico, para deixar uma reflexão de vida para aquele paciente, para que ele se veja importante e que você realmente está interessado na patologia dele. Isso faz toda a diferença, tá? E a diferença também está no músculo esquelético, no MSK Power, né? É justamente aí. Nós construímos uma jornada que começa com fundamentos, beabá. A gente vai avançando, sonanatomia normal, sonanatomia patológica, casos complexos, a gente vai vendo a parte da anatomia, casos reais, fundamentos aplicados ali na prática, né? E tudo isso com suporte, orientação, que é justamente para que você não fique perdido durante essa trajetória, para que você não fique sozinho. Eu já vi isso acontecer com muitos colegas, tá?
muitos médicos que chegam travado, né? Muitos chegam travado, dizendo: Luiz, eu fiz 3 cursos e não sei nada, estou inseguro, quando eu coloco o transdutor, eu não sei se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Ei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso, mas o que eu quero te falar é que isso pode ser diferente, tá? E depois que eles... eles falam, né? Depois que seguir o passo a passo, com treino e prática, eles ficam mais direcionados, que eles ficam melhorados durante esse apoio, né? Esse direcionamento. Obrigado, doutor Newton. Obrigado. Esses médicos mesmos que chegavam antigamente falando que tinham essas dificuldades, que não tinha esse treinamento, que não tinha esse aconselhamento diário do posicionamento, de uma dúvida qualquer, hoje são os mesmos que chegam para mim falando: Felipe, hoje eu faço infiltração com confiança, hoje eu faço laudo com confiança. Eu tenho um caso de um aluno, doutor Alexandre Campos, um abraço. Cirurgião de ombro e cotovelo, mais de 20 anos de formado, cirurgião raiz. Ele entrou no curso tem uns 7 meses. Hoje manda imagem e laudo no grupo. E eu fico sem entender. Será que... E cara, quando eu vou ver as imagens, perfeito. Hoje, como cirurgião de ombro, ele hoje já não pede uma ressonância para ver se tem lesão ou não. Hoje ele pede ressonância para programar a cirurgia, para solicitar a cirurgia. Porque quando não é cirúrgico, ele vê no ultrassom e já trata conservador. Ele falou que isso mudou a vida dele. A agenda dele melhorou muito. Por quê? Porque os pacientes começaram a enxergar valor. Opa, esse médico aqui faz ultrassom. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Então o paciente entra na sala dele, ele faz a história clínica, exame físico, exame de ultrassom. E ele fala para mim, muitas vezes o meu exame físico não é o que eu achava. É um detalhe a mais que o paciente está com dor e não é aquilo. E não precisa de ressonância. Por quê? Porque eu sei que isso aqui não é cirúrgico. Então ele para ali e já faz o tratamento conservador. Olha, esse paciente já ganhou ali pelo menos uns 20 dias. Esse paciente muitas vezes não toma o anti-inflamatório, não faz essa corrida de marcação de exame, faz exame. Às vezes o paciente é fóbico, o paciente tem contraindicação, o paciente usa marca-passo, o paciente tem algum problema e não quer fazer ressonância. Vai fazer ultrassom com um cara que você nunca viu na vida. Como é que você vai confiar? Como é que você vai lidar com o tratamento de um exame que você outrora não confia? Isso não acontece, gente, por sorte, tá? Acontece porque existe um método e você vai conhecer ele por completo nessa jornada da excelência em ultrassonografia musculoesquelética. Espero que esse conteúdo, gente, tenha feito refletir, principalmente te dado mais clareza sobre o que pode estar travando aí na sua evolução do ultrassom musculoesquelético. E se você ainda não se inscreveu, aproveita. Vai lá na minha bio, faz a tua inscrição, entra na jornada, você vai entrar num grupo onde a gente vai te dar material, apostila e todo um conteúdo para você se programar, aprender toda a minha metodologia, todo o passo a passo que eu desenvolvi, que eu apliquei e que hoje realmente faz muito sentido. Tá bom? Todos os doutores, todas as doutoras que estão aqui, meu muito obrigado. Compartilhem essa live para que outras pessoas possam ser ajudadas de verdade. E muito obrigado a todos. Espero vocês amanhã sem falta. Tá bom? Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.